Você tem fé? E por que você tem fé? Tem muita gente que acha que eu tenho fé porque eu recebi isso de Deus. Deus fez isso na minha vida e agora eu tenho uma fé tão grande. E que bom que Deus fez algo na sua vida. Mas será que a fé, ela deve estar ancorada somente nas coisas que Deus nos dá? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Mateus capítulo 9, versículo de 27 a 31. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Eu quero ler um padre da igreja chamado Hilário. Ele vai nos ajudar a meditar algo tão importante. O Senhor mostrou-lhes que a fé não deve ser fruto da saúde. Dá para entender? Não é porque eu tenho saúde que eu tenho fé. Então quer dizer que a pessoa que não tem saúde, ela não tem fé? Então tem muita gente: se Deus me curar, eu vou acreditar. Se Deus me curar, eu tenho fé. Opa, cuidado. O Senhor mostrou-lhes que a fé não deve ser fruto da saúde, mas a saúde deve ser fruto da fé. Você teve saúde porque você teve fé. Mas a sua fé não provém da saúde. Quem não tem saúde também tem fé. E muitas vezes, muita gente que não tem saúde tem mais fé do que os que têm saúde. Os cegos viram porque creram. Veja que Jesus fala para eles: faça-se conforme a vossa fé. Então por que aqueles cegos viram? Viram porque creram. E não creram porque viram. Gente, eu sei que às vezes os padres da igreja dão um nó na nossa cabeça, mas preste atenção. Os cegos viram porque creram. Então eles não enxergavam, preste atenção, eles não enxergavam nada. Só que eles creram. E à medida que eles creram, eles começaram a enxergar. E não creram porque viram. Então não foi o contrário, ou seja, agora que eu estou vendo, então agora eu creio. Não, a fé veio antes. A fé veio antes. Eles então, repito, os cegos viram porque creram. E não creram porque viram. Disso entendemos que o que se pede deve ser fundamentado na fé. Quando você pede algo a Deus, deve ser fundamentado na fé. Você ainda não recebeu, mas você crê. Deve ser fundamentado na fé, e que a fé não deve ser praticada por causa do que se obteve. Então eu não tenho fé porque Deus me deu isso, porque Deus me deu aquilo. Não, eu tenho fé mesmo que Deus não me dê aquilo que eu estou pedindo. Eu creio em Ti, Jesus, mesmo se eu continuar doente. Eu creio em Ti, Jesus, mesmo que eu continue desempregado. Eu creio em Ti, Jesus,
Porque, veja, eu não posso acreditar em Deus mediante aquilo que eu obtenho de Deus. Você está entendendo? Se crerem, Ele lhes oferece visão. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Então eu não creio porque eu estou vendo. Porque agora Deus me deu saúde, agora eu creio. Porque Deus me deu emprego, agora eu creio. Não, é o contrário. Mesmo sem ver o meu emprego, mesmo sem ver minha saúde, mesmo sem ver a graça que eu preciso, eu creio. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. O que você tem que fazer? Crer em Jesus. E o resto Ele vai fazer. Creia nisto. Veja, o resto Ele fez. Faça-se conforme a vossa fé. O resto Deus vai fazer na sua vida, mas você precisa ter fé. Diga comigo aqui nos comentários: eu preciso ter mais fé. Coloque aqui nos comentários: eu preciso ter mais fé. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.